Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor o programa Dentro do Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E a minha participação hoje, Fernando Xavier. E aqui nossa bancada nós temos o maestro Ari Gritzmann, ele que é maestro do coral de Francisco Beltrão. Um belíssimo trabalho, bem feito aqui nesse coral que tem há muitos anos que o senhor está à frente dele. Mas eu gostaria de começar o nosso debate, a nossa conversa, pedindo ao senhor, maestro, qual a sua avaliação da importância que tem do maestro em questão de um coral como um todo? Então, a função do maestro dentro de um coral, ele é de um facilitador para os coralistas, ele serve de orientação, ele educa as pessoas musicalmente e orienta. Ele precisa traçar os planos, onde quer se chegar, como quer se chegar, traçar a estratégia, né? Então precisa ver qual é o nível dos cantores, o que a comunidade que ele vai cantar deseja ouvir, qual a capacidade dos seus cantores para conseguir executar certas músicas. Então, em cima disso, ele escolhe o repertório para saber o que pode cantar, o que não pode cantar, se vai ser bem aceito na sociedade que ele vai cantar e assim por diante. O ambiente é que define, digamos assim, a equipe. É fácil manter, digamos assim, um quadro fixo, dependendo do estilo de música, se mudam algumas figuras. Como funciona a escolha, digamos assim, dos participantes de um coral, maestro? A princípio, a escolha depende da capacidade musical da pessoa, né? E depende do nível que se quer trabalhar com o coral, que existem diversos tipos de corais. Existe o coral, às vezes, que tem por função apenas de diversão, que não é o nosso caso. Nós temos um objetivo maior de levar para as pessoas a arte de uma forma um pouco mais seleta. Então, aí nesses casos, então precisa ter uma pequena seleção para que se possa trabalhar com um nível de músicas mais difícil, mais elevado. E aí, maestro, a gente vê, e tenho visto assim toda a imprensa às vezes mencionando, o maestro, o regente de um coral, qual é a diferença do maestro e do regente? Na verdade, os dois são a mesma coisa. Normalmente se coloca mais regente para coral e maestro quando é um pouco maior de orquestra, nesse sentido. Bom, a questão, quando a gente fala coral, vem muito agora essa questão natalina, né? Mas, de forma alguma, não é só música natalina que os coralistas desenvolvem. Que outras atividades, por exemplo, que outros estilos musicais o coralista, o senhor desenvolve aqui em Francisco Beltrão? Músicas natalinas, elas temos assim, mais ou menos um mês para cantar. Então, dentro desse período, nós até conseguimos cantar muito pouco pelo tempo que se leva para ensaiar o repertório. Então, durante o ano, nós trabalhamos músicas dos mais diversos gêneros, né? Inclusive, em nosso repertório tem hoje música africana, tem música do folclore brasileiro, música popular, música nativista gaúcha. Enfim, é um repertório bem diversificado. Para cada situação, o coral se adapta, digamos assim. Depende, às vezes vai se cantar numa igreja, então o estilo é diferente, né? Então, exatamente, se adapta à situação que precisa. Maestro, para ser médico profissional tem que fazer medicina, para ser professor, começar por pedagogia ou se especializando em qualquer outra área, contador tem que fazer contábeis e assim por diante. Como se forma o maestro? Ele tem que, a princípio, ter as noções básicas de música para começar. Enfim, tem todo um estudo de voz, toda a técnica de preparo para um coral, todo conhecimento musical. Mas eu não vejo o maestro apenas, ou o regente apenas assim. Eu vejo ele além, ele precisa ter conhecimento do ser humano, precisa ter um conhecimento histórico, é bom ter conhecimento de línguas, enfim, conhecer as pessoas para poder trabalhar com eles. Mas um maestro, um regente, ele pode ser um autodidata ou ele não exige uma formação específica? Acadêmica, né? Faculdade. Quanto mais conhecimento se tiver, é melhor. Aqui hoje, de formação acadêmica, questão de musicalidade, é somente em Curitiba ou tem em outros centros?
Aqui no Paraná, não sei, né? No Rio Grande do Sul nós temos a Universidade Federal, temos alguns outros lugares, mas de regência são poucos os cursos oferecidos. Os maestros que têm mais assim nível de Brasil é mais pela cultura, pelo gosto ou até mesmo pelo perfil da musicalidade dele? A musicalidade com certeza é fundamental, mas o conhecimento técnico ele é indispensável. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o maestro Ari Grissman, ele que é maestro, claro, do coral aqui de Francisco Beltrão. Iniciamos o segundo bloco no Programamento Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o maestro Ari Grissman. Maestro, eu gostaria sim de saber como que o maestro faz para completar o coral, quer dizer, qual é o perfil do cantor? Tem que ter boa entonação, tem que gostar de música ou tem outros conceitos necessários para fazer parte de um coral? A princípio, nós selecionamos a pessoa quando ele, assim, uma avaliação da voz, para ver a capacidade auditiva dele. Se ele, ao ouvir aquilo que é transmitido para ele, que ele consegue reproduzir. Então, essa é a primeira questão, a gente chama de afinação, afinado ou não afinado, né? Além disso, é interessante que ele tenha outras qualidades, né? Ele precisa ser uma pessoa que tenha vontade de aprender, que nem sempre a pessoa se sujeita a Madruga, você está errado, vamos corrigir, vamos melhorar. Tem aquele que... Então, essa humildade, essa capacidade de querer aprender, precisa ter. Além de ter um espírito de grupo, né? O coral não é individualizado, mas é um grupo. Então, dentro desse grupo, ele precisa, inclusive, ter afinidade com as pessoas que estão lá. O coral hoje de Francisco Beltrão é composto de quantas pessoas, maestro? Em média, nós estamos mantendo 25, 27 cantores. Pode ter uma expansão, digamos assim, alguém que está assistindo o programa hoje, acha que tem uma boa voz, entende de música, ele pode, digamos assim, procurar o senhor, onde pode ser feito esse contato para tentar fazer parte do coral também? É aberto? Essa seleção é permanente, maestro? A seleção, ela sempre continua. E uma das coisas boas que o coral tem é que não se limita a um número. Pelo contrário, quanto mais pessoas, melhor. Ao contrário de algumas outras atividades, você tem um número limitado e mais não cabe. Coral não. Você pode, quanto mais pessoas, melhor fica. Mais bonito fica, né? Coral grande, né? Senão você perder a qualidade. E os ensaios do coral é feito onde, maestro? Atualmente eles são feitos na Câmara de Vereadores. Acho que já fazem 6 anos que estamos trabalhando lá. Então eles continuam lá, sábados à tarde, 16 horas. Mas, mestre, para não descontrair um pouco, e desculpe-me a ignorância aqui, mas eu fico observando quando eu participo e vejo, mesmo na televisão, até a sua apresentação do seu coral, aquele gesto lá que o maestro fica fazendo. Quer dizer, o povo, os membros do coral sabem aquele gesto ou é daquele gesto que significa a entonação da voz, levanta aquele, toca, canta mais aquele que está no canto? Como que é aquele gesto? Tem o gesto inicial, o gesto de preparo, que, por exemplo, uma música de 4 tempos, eu vou começar no quarto tempo, se eu quero começar no primeiro, o quarto tempo é de preparo e canto. Uhum. Então, o coral sabe que vai começar. Aí tem a questão de volume, né? Dependendo do gesto que se faz, um pouco maior, um pouco menor, ele vai saber o volume que ele precisa ter. Tem outros gestos, usa a mão esquerda, mais da impostação de voz, algumas coisas que a gente vai colocando, assim, de repente se destaca um pouco mais, uma controladinha ali, e assim vai. Porque eu tenho visto também esse maestro lá, fazendo este gesto, e depois aponta lá, daí eu vejo que ele canta com a voz, mas aquele canto lá levanta a voz, altera a voz. E eu acho assim isso uma coisa muito bonita, bem sincronizada. Eu gosto, sou fã disso. Mas o senhor, para ser maestro,
sem sombra de dúvida, se o jogador de futebol tem um líder, tem um fã que ele admira, né, um ídolo, a pergunta é, maestro, qual que é o ídolo seu como maestro? Eu posso dizer uma pessoa que nem é muito conhecida, Léo Fur. Não por ele ser famoso. Ele foi maestro da Revelação Brasil em 84, foi considerado o melhor ouvido do Rio Grande do Sul, mas não é por isso que eu admiro ele. Com ele eu aprendi a gostar de coral. Eu já cantei em coral e saí porque não achava interessante. A partir da pessoa dele no coral, como ele levava as coisas de uma forma muito séria e muito profissional, é que eu me apaixonei pelo coral e com isso estou até hoje. E aí, maestro, também acho e penso assim, que toda pessoa que gosta de cantar, e se ele tiver o jeito de aprender a conviver em grupo, ele pode fazer parte de um coral. Até mesmo que não tenha uma voz brilhante, mas o maestro com certeza vai achar um lugar para essa pessoa lá no coral? Todos podem cantar. Todos podem cantar. O cantor de chuveiro pode participar também, maestro? Olha, cantar no chuveiro é um bom começo, é um bom sinal, e é gostoso cantar no chuveiro, porque no chuveiro eu me sinto um cantor ainda melhor, né? Bem bom. Pega a energia no da área. confinamento do box ali, né? Tudo ajuda ali, né? Ô Fernando, seria um bom membro de um coral ou não, maestro? Eu faria uma avaliação como é que ele canta, né? Então, assim, a princípio, todos podem cantar. Uns demoram um pouco mais e outros um pouco menos. Uhum. Então, às vezes, precisa-se fazer trabalhos individualizados, como a gente fez com algumas pessoas. Alguns estavam ensaiando no sábado à tarde, 4 horas, né, da tarde, e outros, em vez de ensaiar só sábado à tarde, ensaiavam também na terça e também na quinta. Eu dizia, vocês querem? Queremos. E eles aceitaram o desafio e estão cantando muito bem, por sinal. Claro que vai ter as pessoas com mais dificuldade. Então, são coisas diferentes. Isso, inclusive, existem explicações das dificuldades que cada um tem. Fernando, será que você aceitaria o desafio de cantar? Olha, primeiro teria que... Acho que o bom é começar a entender os sinais, né, maestro? Porque a gente não... Eu, por exemplo, se o senhor começar a gesticular ali na minha frente, eu não vou saber o que é para fazer, né? Então, assim, uma pessoa totalmente cru, né, tem essa condição, mas tem que ter humildade, como o senhor disse, né? Tem que ter humildade que é um degrau de cada vez e tem que ser uma pessoa que seja ensinável, né, como o senhor diz. Não adianta, não basta só a vontade, tem que ter também a disciplina. Eu acho que isso é o primordial. Acho que quando o senhor deve fazer entrevista com algumas pessoas, acho que a questão de disciplina e responsabilidade deve ficar sempre no topo da lista das exigências, né? A disciplina ele vai demonstrar durante os ensaios. E na hora que ele chega para fazer a avaliação, primeira coisa é a voz dele, né? Que eu avalio. Mas a maneira como ele vem já me diz muita coisa. Devo ter feito uns 50 e poucos mil testes já a mais nesses longos anos de ensaio, de testes, né? De avaliações. Então, a maneira, eu já mais ou menos sei o que vai dar, né, com ele. Se tem futuro ou não. Então, quanto à questão de participar, então, a voz que a pessoa transmite ali naquela avaliação é o que vai me decidir o que ele pode, o que não pode, os erros, os acertos que ele faz, ele já tem uma boa noção quanto que ele vai render dentro do coral. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí, estamos falando com o maestro do coral aqui de Francisco Beltrão, Ari Grissman. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o maestro Ari Grissman. Maestro, eu não poderia deixar aqui de pedir para o senhor brilhantar o programa Dentro do Fato e, através do programa, também presentear os nossos telespectadores, o senhor regendo algumas músicas aqui para a gente ouvir.